Shalom, shalom. Hoje nós vamos falar uma palavra maravilhosa, como toda ela é, né? Em Atos 17. Apóstolo Paulo, quando ele faz as viagens missionárias, que são extraordinárias, né? Nos faz pensar e repensar nas nossas viagens, nas nossas missões e no que nós temos feito, né? Com as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E eu quero que essa noite seja uma noite em particular para cada um de nós, que essa palavra venha de uma forma certeira no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa mente, que haja realmente uma metanoia, uma mudança de entendimento, uma transformação no nosso pensamento, que haja um mover sobrenatural do Senhor. Porque se o Senhor não fizer, nada podemos fazer. Amém? Em Atos 17:15, fala assim, em Atos 17:14, fala assim, no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, esse discurso, essa passagem fala do discurso de Paulo em Atenas e ao Deus desconhecido. Atenas, ela foi o berço da filosofia. Atenas foi a terra dos grandes filósofos, pensadores que influenciam a nossa vida até hoje. Bom, amanhã não é, não cai Tem fora. o microfone aberto. Vai sair pior amanhã. Pastora Margarida. Ah, não, dá muito cedo. Tem como Tá você bom. fechar, imagine. Amém. Glória a Deus. E nesse instante, quando ele chega em Atenas, o apóstolo Paulo, ele começa a perceber a idolatria do lugar. Então, Atenas, ele era o local dos grandes filósofos, né? Pitágoras, que é o teorema de Pitágoras, que tem a harmonia das esferas, que são as notas musicais, que ele fala que o mundo é matemático. Atenas é a cidade de Sócrates, né? Que se divide a filosofia antes de Sócrates e depois, é a cidade de Platão, de Aristóteles, onde a nossa educação, hoje, século XXI, é embasada nisso, que foi 4, 5 séculos antes de Cristo. E a nossa educação toda é pautada no que aconteceu em Atenas, na filosofia. Então, quando Atos 17 começa a falar sobre a trajetória do apóstolo Paulo, Paulo estava numa atmosfera totalmente antagônica ao que ele tinha sido preparado. Ele estava num local que não queriam ele. Ele estava num local onde tinha mais de 30 mil deuses, onde era mais fácil você achar um deus na rua, né, Deus minúsculo, do que um homem. Porque é assim que os filósofos lá falavam, né, procuravam, tentando encontrar um homem, porque a cidade era um grande altar. Então, quando eles disputavam naquele lugar, ali Paulo foi chamado, né? Porque já tinha dado uma confusão em Tessalônica, então Paulo já saiu corrido, né? Paulo era assim, ele ia, falava e saía correndo. Por quê? Porque eles falavam bem assim, chegou aqueles que alvoroçam o mundo, que alvoroçam a cidade, porque a palavra de Deus, quando ela chega quebrando os altares malignos. E é para isso que nós temos que estar prontos e preparados. Nós temos que ter uma palavra que não seja a nossa palavra, não seja o meu pensamento, não seja a minha ideologia, mas que seja a palavra do Senhor, que é firme e eficaz, né? Mais cortante do que a espada de dois gumes. Então,
quando Paulo ele chega nesse lugar, em Atenas, na Grécia, fala bem assim no versículo 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, Paulo, ele ia mesmo, ele enfrentava, né? Como um bom sanguíneo colérico, né? Colérico, mais colérico do que tudo, depois não, mais, depois ele ficou totalmente tratado. Apóstolo Paulo, quando ele chega nesse lugar, chamado Areópago, ou chamado Grande Ágora, era uma praça, onde ali era feito o tribunal. Os julgamentos eram todos feitos no centro da cidade. Não era uma praça igual a nossa que existe hoje, com jardim, com banquinho para sentar, com brinquedinho, não. As praças naquela época, elas eram tipo uns anfiteatros. Elas eram praças ágoras, né, chamadas areópagos, onde a pessoa subia, era uma tribuna, as pessoas subiam naquele local e falavam para que a voz ecoasse. E Paulo ficou ali 3 sábados combatendo, né, junto dos judeus e dos religiosos, né, tentando falar ao Deus desconhecido. E no versículo 18, fala bem assim, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam, o que quer dizer esse paroleiro, esse tagarela, né? Esse que veio ciscar em outro lugar? Que tagarela quer dizer isso, aquele pássaro que fica pegando semente de outros lugares e jogando em outros lugares, né? Parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E nesse momento, Silas e Timóteo tinham ficado para trás, porque não conseguiram entrar no barco junto com Paulo. Para Paulo, na verdade, foi corrido para Atenas, né? Mas só que quando Paulo viu isso lá, essa idolatria toda, ele se comoveu dentro dele, o espírito dele se comoveu. E quando ele começou a disputar com eles, não era disputar no sentido de briga, era no disputar no sentido de falar a verdade, porque os epicureus, que eram discípulos e ainda são até hoje discípulos de Epicuro, né, são aqueles que são ateus, né, são aqueles que não acreditam em divindade nenhuma, são os desapegados, aquela coisa do desapego, desapega, desapega, né? E às vezes nós pegamos filosofias para dentro das nossas casas, ideologias, e não sabemos de onde vem. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Lembrar daquela musiquinha, cuidado, olhinhos o que vê, cuidado, mãozinha o que pega, é por aí. Porque nós, às vezes, colocamos livros dentro das nossas casas, filosofias, que nós não sabemos a base, ou o fundamento. Então, os epicuristas, né, os filósofos epicureus, com quem Paulo estava combatendo naquele momento, eles eram exatamente esses. Eles eram do prazer imediato. Para eles, tinha que ser as coisas naquele momento. Ele tinha um jardim de Epicuro, né? Que eram as barbaridades deles lá, né? As festas, e era tudo para aquele momento, só existe hoje, a eternidade não existe. E quando Paulo pregava Jesus e a ressurreição, eles falavam, mais 2 divindades, Jesus, um Deus feminino, uma divindade, um Deus masculino, uma divindade masculina, e a ressurreição, uma divindade feminina. Era assim que eles pensavam naquela época. Que eles falam, porque lá tinha tantos deuses que eles pensaram que Paulo estava levando mais 2 para colocar no lugar, né? Então, quando ele chega nesse local, ao Deus desconhecido, nesse altar que ele vê, esse altar foi construído por Epimênides, 600 anos antes de Cristo. Epimênides construiu esse altar ao Deus desconhecido, porque Epimênides ele acreditava, né, num único Deus, assim como Sócrates acreditava no monoteísmo. Só que todos os demais filósofos eram cosmológicos, eles acreditavam no cosmos, no universo, na explosão, tipo a teoria que nós temos hoje do Big Bang. Eu estou falando isso para poder a gente entender o contexto daquela época, porque quando a gente começa a ler Atos dos Apóstolos, Tessalonicenses, Colossenses, nós precisamos entrar na história para poder entendermos o que acontecia naquela época, por que Paulo falava certas coisas que parece que está fora, né, do contexto, e não está. Junto com esses epicuristas, também tinha os estoicos, totalmente influenciados pela helenística, né, que era a cultura
grega em todas as religiões, em todas as etnias, que era a harmonia com a natureza. Deus era tudo. Deus segundo o estoicismo, Deus ele era a natureza, a mãe Gaia, a mãe Terra, é o universo, é viver uma boa vida, o estoicista. Não ter crenças, não tem sentimentos, governados pela razão, não tem empatia com a dor do outro. Isso é o estoicismo. Era contra esses que Paulo estava disputando o lugar para falar em Atenas, tanto com os epicuristas, os epicureus e os estoicos. Então, menos é mais, seja clean, né? Não use tantas coisas, né? Seja clean, tenha uma imagem mais, ou a sua casa não tenha tantas coisas. Tudo isso vem do estoicismo e do epicurismo. Então, nesse tribunal, quando ele falava dessa ressurreição, quando foi dado a oportunidade para Paulo, apóstolo Paulo fala assim, e tornando, levaram ao Areópago para ser confrontado. Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Versículo 20. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E o que é que nós procuramos hoje em dia? Novidades. Né? O que é que tem de novo no mercado? O que é que tem de novo na moda? O que é que tem de novo de literatura? O que é que tem de novo de ensinamento? Ah, qual é? Nossa, o teólogo tal está falando? Ah, e o profeta tal está falando o quê? Qual é o ensinamento que o apóstolo tal está falando? E aí fica em várias fontes, com várias frentes abertas, e aí aquela confusão na mente, aquela confusão nas emoções, aquele fundamento, aquela fundamentação toda misturada, que uns puxam, uns falam, eu sou de Paulo, outro de Cefas, outro de Apolo, né? E na verdade Paulo fala o quê? Né? Somos de Cristo. Um planta, outro rega, o outro dá o crescimento, mas todos somos de Cristo. Então, nós temos que ver qual é a nossa fonte, né? E permanecer, né, numa só, que a base é Jesus Cristo, nosso fundamento, a nossa rocha, a nossa torre forte. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejam tanto supersticiosos, em tudo vos vejam tanto religiosos. Paulo poderia ter falado assim: Senhores atenienses, vocês são um bando de idólatras. Como que vocês, sendo sábios, como que vocês, tendo a base filosófica do mundo, aqui, o berço da filosofia, como que vocês são idólatras? Como que vocês são cegos? Só que Paulo, ele foi inteligentíssimo nessa hora. Ele usou de uma expertise, ele usou de uma própria oratória que era ensinada na Grécia, mas ele usou de amor, por causa do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós temos, às vezes, que confrontar uma pessoa, melhor que nós a confrontemos em amor. Porque contra o amor, não tem arma que vence. O amor é a arma mais forte. E quando Paulo fala que vejo vocês um tanto religiosos, supersticiosos, ele conseguiu com que fosse ouvido. Porque senão ele ia ser expulso antes de conseguir falar. Aquela porta ali poderia ser fechada. Ele poderia ser arrancado ali de cima daquele tribunal e ser jogado para fora de novo, sem antes anunciar o Cristo, né, o ressurreto. Então, quando ele fala assim, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, olha a sabedoria, olha a inteligência de Paulo, do apóstolo Paulo nesse momento. Eu falo Paulo que nós já somos íntimos, né? Quase 30 anos de convivência. Então, assim, olha a expertise dele e a sagacidade de falar, né? Esse que vós honrais, né? Depois de eu ver tantos santuários de vocês, esse que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, quando Paulo entra ali em Atenas, ele não só viu a cidade,
ele não só passou por aquela cidade, ele não só viajou para aquela cidade, ele viu, ele enxergou, ele observou, ele teve um olhar clínico, ele teve um olhar analítico, ele teve um olhar específico sobre tudo que estava ali. Então, o que nós vemos quando nós vamos em outro lugar? O que está por trás dos monumentos daquela cidade? O que está por trás das obras de arte? O que está por trás da cultura daquele lugar? Foi isso que Paulo fez. Ele teve um olhar apurado, ele teve um olhar mais direcionado. Ele não ficou solto, impressionado ou repreendendo, né? Ou guerreando. Não. Ele parou, com certeza, orou e pediu discernimento. E aí sim, foi quando ele teve essa percepção, né, aguçada de ver além dos monumentos, o que estava por trás dessa cultura, né, desse povo. Então, ele guardou o coração dele de se irar contra aquele povo. Em outros tempos, ele teria ficado irado, mas naquele momento ele teve sabedoria. Ele, ao invés de falar a palavra dura, ele falou uma palavra de sabedoria, né, de conhecimento. Então, ali os epicuristas, eles eram ateístas, né, como eu falei antes. E já os estoicos, eles eram panteístas. Panteístas é Deus é a alma de todas as coisas, né? E são fatalistas. Os estoicos, os panteístas, eles seriam a síndrome de Gabriela, né? Uma vez você com o destino que você está hoje, você morreria com ele. Então, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou viver assim, Gabriela, né? Gabriela Caracanel. A síndrome da Gabriela. Os estoicos são assim. Então, você não pode mudar aquilo que já está posto pelo seu destino. O seu destino está marcado. E isso, queridos, eu falo, né, de conhecimento de causa própria, isso é uma grande, uma inverdade, é uma mentira, porque o Senhor fala, né, renovar e transformar a vossa mente, viver em novidade de vida, né? O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, para todo Deus tem um altar. Então, qual é o altar que nós estamos tendo dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas? E nós temos que pensar isso, porque quando Epimênides faz aquele altar ao Deus desconhecido, eles fizeram para poder. Vá que nós esquecemos, tenhamos esquecido de algum Deus. Então, nós vamos colocar aqui para que nenhum deles se aborreça conosco, porque podemos ter esquecido algum nome. Então, quando o apóstolo Paulo ele começa a combater isso de uma forma muito sábia, ele percebe o fundamento daquele lugar, onde tinha mais de 30.000 estátuas em Atenas, onde os filósofos, alguns, né, Xenofonte, ele falava que era um filósofo também, ele falava que Atenas era o próprio altar de tantos deuses que tinha, né? Diógenes, que era um filósofo, ele saiu com a lanterna durante o dia, em pleno meio-dia, com o sol a pino, e perguntaram, Diógenes, o que você procura? Ele falou, procuro um homem, porque eu só vejo deuses. Então, pensa no tamanho da idolatria daquele lugar, no tamanho da ousadia, da intrepidez, da coragem do apóstolo Paulo de falar para aquelas pessoas que estavam com os ouvidos totalmente contaminados, com os olhos escamas. Então, eles estavam embotados, né, cauterizados, a mente cauterizada de tantas coisas, de tantas divindades, né, diversas. Então, hoje também nós temos muitos deuses, né, e nós temos que vigiar o tempo todo. Nós temos os deuses que são, muitas vezes, o estudo exacerbado, o ativismo, muitas vezes fazer com a força do nosso próprio braço, muitas vezes o dinheiro, o nosso emprego, nossos filhos, nós levantamos altares por alguém que a gente ama, levantamos altares para pessoas, né, para coisas, e no verso 24, quando ele fala que esse Deus, né, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, esse Senhor que eu estou falando, esse Senhor, esse Deus que, no verso 25, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, coisas que passam despercebidas para nós no dia a dia, né? E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação.
versículo 27, para que buscassem ao Senhor se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Aqui ele já entra combatendo totalmente a idolatria e a criação de deuses feitos por mãos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Né? E quando ele fala desse arrependimento e da ressurreição, os gregos, para eles, a morte era uma coisa boa, a morte era uma coisa que ia liberar a alma daquele corpo maldito, porque eles acreditavam que as pessoas não ressuscitavam, eles não acreditavam na ressurreição, eles acreditavam que se a matéria era má, esse Deus que criou essa matéria, esse corpo de carne, também era mau. Então, por isso que eles agradavam a vários deuses. Eles não acreditavam que seria possível, a possibilidade de uma pessoa ressuscitar. Então, a crença deles era totalmente adversa ao que Paulo estava pregando. Então, Paulo ali estava combatendo não só aos deuses que estavam ali levantados em pedra, mas Paulo estava ali rompendo na dimensão dos ares, na dimensão de potestades, de principados, de territórios, de demônios territoriais tremendos, né, fortíssimos. Nenhum mais forte do que o nosso Deus, nenhum mais forte do que o nosso Senhor. Né, que o Senhor pode todas as coisas, Ele é a nossa torre forte, Ele é o braço forte, Ele é o nosso braço forte. Mas eu imagino Paulo ali, enquanto Silas e Timóteo ainda não tinham chegado naquele lugar. Então ele estava totalmente assim, só naquela missão, e ele não recuou por isso. E quantos de nós falamos muitas vezes assim, eu não vou, eu estou sozinha, Senhor. Eu não vou, se o Senhor me preparar uma pessoa para ir comigo, eu não vou. Como que eu vou em tal lugar sozinha, Pai? Às vezes nós falamos isso para o Senhor. Senhor, eu vou, mas o Senhor coloca outra pessoa para me ajudar, para ir comigo? Porque se o Senhor não for, não me ajudar com uma outra pessoa, eu não vou. Porque eu não me sinto capaz, porque eu tenho medo, por isso, por aquilo, porque eu tenho limitações. Então, eu estou falando a começar por mim. Né? Então, Paulo, naquele momento, ele estava em meio a uma situação adversa, totalmente adversa, que ele poderia ser chicoteado, poderia, né, apanhar, poderia ser escorraçado, ser preso, e ele não deteve a voz dele naquele momento. Então, quando Paulo fala aqui para que se arrependam, né, no verso 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. O que é o se arrepender? São três momentos, né? Três fases. A metanoia, que é a mudança de pensamento, a transformação, né? Não vos conformeis com esse século, Romanos 12, mas transformai-vos, né? Então, transformai-vos pela palavra. Então, é a palavra que nos limpa, né, todos os dias. Arrependimento também é sentir tristeza por aquilo que pecou, por aquilo que errou. Não é ficar choramingando a vida inteira em cima daquela ferida, né, em cima daquela machucadura, em cima daquela lembrança, né, em cima daquela memória. Mas é você ter realmente, eu realmente ter certeza, errei mesmo, Senhor, e errei feio. E me perdoa, Pai, porque não foi um pecadinho, né? Nós temos, às vezes, a mania, quando é conosco, de minimizar o tamanho do pecado, né? Foi um pecadinho, Senhor, eu não sabia, eu estava inocente. Mas quando é do outro, né? Todos os dedos apontam, né? Fulano errou, fulano caiu. Então, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, sentir tristeza por esse erro, por esse pecado, né? E dar meia volta, é não caminhar mais em direção ao pecado, é dar meia volta e voltar-se para o Senhor, voltar-se para Deus, é virar as costas para o pecado, é não sentir saudade daquele pecado, porque, mas eu me arrependo, não tem? Mas, assim, eu não sei, não sinto que eu fiz errado. Eu me arrependo, mas às vezes me dá uma saudade, então isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Arrependimento são vestes novas, é novidade de vida. É uma transformação,
completa, que todos veem, não só por fora, mas por dentro, no falar, no agir, no pensar, no olhar, nos gestos, em tudo. Então, nós precisamos expressar esse Deus maravilhoso, esse Deus não feito por mãos, esse Deus que é, que é justiça, esse Deus que é juízo, esse Deus que é amor, que é verdade, né? Que a base do trono dele é fidelidade, desse amor incondicional. Nós temos que mostrar isso em todo o nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, apresentando-nos a Ele por inteiro, não por partes, não só aos domingos, não só na quinta-feira, não só na terça-feira, não só nas reuniões, né? É todos os dias. E isso não nos isenta de sofrermos, não nos isenta de ficarmos tristes, não nos isenta de termos problemas, não nos isenta de termos contas para pagar, de termos coisas que precisam ser solucionadas ainda, de coisas que precisam ser resolvidas. Mas isso nos dá a plena certeza de que nós temos um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que existe, um Deus que é. Não é que ele existe, ele é desde antes da eternidade. E antes mesmo de eu nascer, ele já sabia que eu viria. É um Deus que nos escolheu e nos amou primeiro. Ele te amou primeiro, né? Como fala na palavra. Senhor, o Senhor nos escolheu a nós, o Senhor nos amou primeiro. Então, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, que nós sejamos, né, esse poema, né, como fala em Efésios, feitura dele, esse poema que é uma feitura inigualável, uma coisa única, um único DNA, né, uma única digital, uma única íris, que ninguém tem igual, e isso é maravilhoso. Então, não existe ninguém igual a você na face da Terra. Há 8 bilhões de habitantes. Não importa, pode ter 200 bilhões. Não existe ninguém igual a você na face da Terra. Não existe ninguém igual a mim. Você é insubstituível. Eu sou insubstituível para o Senhor. Você também é. E nós somos insubstituíveis. Porque o que a irmã Geni hoje foi ela que abriu, porque eu não consigo fazer. Se ela não abrisse, eu não conseguiria. Então, ela hoje foi insubstituível. Ela é insubstituível. Eu sou insubstituível naquilo que eu vim para fazer para o Senhor. Então, nessa hora, falando um pouquinho só, assim, rapidinho sobre a inveja gospel, né? A inveja branca, a inveja gospel. Ah, eu tô com invejinha de você, mas a inveja branca. Eu tô com invejinha, mas a inveja gospel. Isso é pecado, isso é errado, né? Isso é horrível, né? Isso é abominável. Porque a inveja, ela não é uma pessoa, a inveja é uma atmosfera demoníaca. É o querer ser o outro, é o querer se apropriar do que é do outro, é o querer fazer o que às vezes não é nossa capacidade, nem é o nosso chamado, mas querer fazer por um orgulho besta, por um orgulho de querer mostrar que também é capaz, que também sabe. Então, nós temos que nos colocar no nosso lugar. Eu falo isso a começar por mim, a começar por mim. Colocar, cada um ficar no seu devido lugar. Se você é de linha de frente, de batalha espiritual, não adianta você querer ir para o meio, como os arqueiros, não adianta você querer ir lá para o final. Você precisa ficar na linha de frente, você é chamado para a linha de frente. Se você está nos bastidores, gente, numa festa ou em qualquer outro evento, quem está nos bastidores é o responsável para não deixar nada faltar na frente. Quem está no louvor é responsável para abrir a atmosfera do céu para vir para a terra, para que as pessoas recebam a palavra. Então, nós temos que nos colocar no devido lugar a qual o Senhor nos chamou, a qual o Espírito Santo nos manda ficar. Então, nós precisamos fazer como Paulo, como Silas, como Timóteo, que começaram a reconhecer cada um o seu lugar, como o apóstolo Pedro, que não adiantava disputar com Paulo, com o apóstolo Paulo, que era um poliglota, que era criado por filósofos, que conhecia, né, falava 6 idiomas e conhecia toda a filosofia, que sabia como debater com reis e governos, com príncipes, enquanto Pedro, o chamado dele já era outro. Então, cada um de nós precisamos nos colocar no nosso lugar, naquele lugar para que nós não venhamos, como foi pregado, como foi falado pelo pastor Alexandre, não venhamos a limpar a casa inteira enquanto o Senhor pediu só para pintar a cerca. Não venhamos a fazer todo um trabalho, às vezes em vão, quando o Senhor pediu só para a gente fazer aquilo, só para não enterrar o nosso talento. Então, qual é o seu talento?
Ah, irmã, mas eu sou tão pequenininha. Depende do seu olhar, depende do seu ponto de vista. Segundo o Senhor, não existe ninguém é maior ou menor, né, diante dele. Então, assim, todos nós, é, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor te deu um dom, te deu um talento, use-o. Não se sinta pequeno, não se sinta diminuído, não se menospreze, não menospreze aquilo que o Senhor deu para você fazer, que só você sabe fazer do seu jeito. Então, essa palavra eu quero deixar hoje para nós, no versículo 31, quando ele fala, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ali em Atenas, muitas pessoas foram eh, comovidas pela palavra do apóstolo Paulo, e muitos se converteram, e muitos aceitaram, porque ele levou uma palavra diferenciada, ao mesmo tempo que ele levou na linguagem deles, que ele não os ofendeu, mas ele os conquistou, conquistou em amor, através do Espírito Santo. Então, é isso que eu quero que nós tenhamos, essa sagacidade, essa ousadia, essa intrepidez, esse entendimento, esse conhecimento, essa intimidade com o Senhor. Senhor, como que eu devo falar? Como que eu devo falar com a minha família? Como que eu devo falar com aquele que está comigo dentro de casa? Como que eu devo falar com aquele que trabalha junto comigo, que me persegue? Como que eu devo falar, Senhor? Me dá essa sabedoria como o Senhor deu para o apóstolo Paulo. Porque todas as coisas pertencem ao Senhor e elas estão ali para nós. Nós temos que puxar essa realidade do céu para a terra. E essa palavra eu quero deixar hoje sobre a minha vida, sobre a vida de cada um aqui e daqueles que ainda vão assistir, que venha sobre nós esse entendimento direto do céu, direto do Senhor para nós, para que nós venhamos a ser sábios, a sermos aqui na terra vistos como lá vem uma mulher sábia, ali vem uma mulher virtuosa, ali vem um homem virtuoso, ali vem um homem sábio, de boas palavras, ali vem um homem de conselho, e na multidão de conselhos está a sabedoria. Então, que isso perdure em nós, que isso fique entranhado em nós, que isso seja isso a começar por hoje, em cada um de nós, em nome de Jesus. Que você seja poderosamente abençoado em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor te visite no dia de hoje, em todas as áreas da sua vida, e que resolva, e traga luz em tudo aquilo que está obscuro, em você, na sua vida e na sua parentela, em nome de Jesus. Amém, amém. Shalom, shalom. Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar diante do Senhor, pedindo perdão, Senhor, pelos meus pecados. Perdão, Senhor, porque às vezes me sinto tão pequena, tão incapaz, tão limitada, mas não é na força do meu braço, é o Senhor quem faz. É o Senhor, Pai, que pode todas as coisas. Se o Senhor não fizer, nada podemos fazer. Então, Senhor, nesse dia que se chama hoje, Pai, mesmo sabendo, Senhor, que somos carne, que somos pó, mas sabemos, Pai, que em Ti faremos proeza. E em Ti, Senhor, quando aceitamos Teu Filho amado, Jesus Cristo, o Cristo, o ressurreto, o primogênito, o unigênito do Pai, nós sabemos, Senhor Deus, que faremos proeza, Pai, que derrotaremos exércitos de adversários, Pai, não humanos, mas espirituais, que a nossa arma, Senhor Deus, não é carnal, as nossas armas são espirituais e valiosas, Pai, e valorosas e poderosas em Cristo, no Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma cada família aqui representada, aqueles que ainda vão assistir, que o Senhor venha, Pai, de uma forma poderosa, de uma forma soberana, que só o Senhor sabe. Pai, lá no mais íntimo do ser, vai curando as memórias, vai curando, Pai, as feridas, as frustrações de infância, Senhor, os traços, Pai, minêmicos, Senhor, vai trazendo, Pai, aqueles recalques, Senhor Deus, aquelas coisas que, quando ao ouvir uma música, ao sentir um cheiro, ao ouvir uma palavra, aquela pessoa é remetida naquele lugar, naquele passado. Senhor, vai arrancando tudo isso e vai lavando, vai limpando, Pai, vai tirando os fragmentos de alma dos lugares onde estão presos, onde estão retidos, vai limpando, Senhor, passando pelo sangue de Jesus, e que nós possamos nos apresentar por inteiro diante do Senhor. Vai trazendo, Pai, soluções aonde não tem. Vai trazendo paz, Pai, em meio à guerra. Vai trazendo, Senhor Deus, a bonança, Senhor, a saúde, Pai, aonde há a doença, porque o Senhor é luz e tudo se fez novo, Senhor. O Senhor faz tudo novo.
Pai. E assim eu creio, Senhor, e assim eu quero, Pai, abençoar cada vida que está aqui, cada pessoa que se disponibilizou hoje a assistir esse culto, cada pessoa que ainda vai assistir, que seja abençoado, alcançado e que receba do alto do Senhor a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, o espírito de conselho do Senhor, para que possa abrir a boca e falar exatamente o que o Espírito Santo do Senhor ordenar, o que o Espírito do Senhor mandar. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, irmã Disse, que bênção, muito forte, muito forte. Podemos encerrar, então, a reunião? Ok? Não está encerrada. Deus abençoe mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Beijo. Shalom. Beijo.